Recentemente, a gente viu uma onda de manifestações em vários países envolvendo a bandeira pirata de One Piece. E essas manifestações tiveram em comum, além do fato de estarem protestando contra os governos locais, serem compostos por jovens da chamada Geração Z. Então, até os protestos ficaram conhecidos como protestos da Geração Z. Inclusive, gente, pra quem não sabe, Geração Z são os nascidos entre 1997 e 2009. Então pode ser que você que tá assistindo a gente também faça parte da Geração Z. Inclusive, a gente é parte da Geração Z, apesar de achar que eu sou mais millennium. Verdade. Eu também, sabia? Pensando nos gostos, essas coisas assim, eu acho que faz sentido. Mas, teoricamente, nós somos da Geração Z. E aí a gente decidiu gravar esse vídeo, né, para poder conversar um pouquinho mais com vocês sobre esse tema e entrar em alguns tópicos que não são tão óbvios assim. A gente quando olha com o olhar da produção cultural, a gente vê certas coisas que não estão tão divulgadas. Então, as notícias falam muito sobre os motivos, sobre quem caiu, quem não caiu em cada país, mas não traz tanto um olhar aprofundado sobre essa relação entre símbolos culturais que são transformados em ferramentas políticas de manifestações sociais. Mas afinal, qual que é a história de One Piece e qual que é a relação entre a bandeira e os protestos? One Piece é um mangá e um anime de Eiichiro Oda que foi lançado em 1997 e conta a história de Luffy, que é um jovem que sonha em se tornar o rei dos piratas, né? Pro Luffy, esse rei dos piratas é acima de tudo o homem mais livre do oceano, né? Então ele luta por esse ideal que é a liberdade acima de tudo. E quem é que seria contra essa liberdade? O governo mundial de One Piece, que no anime é retratado como uma força repressiva que se diz a guardiã da ordem e da justiça, mas na verdade essa justiça é uma fachada hipócrita que esconde segredos sombrios e perpetua a opressão. Eles ditam o que é certo para todos, sufocando essa vontade individual que o Luffy tanto defende. E para trazer essa análise mais aprofundada, a gente viu alguns autores e alguns textos muito interessantes que trazem tanto o anime como um símbolo cultural e a relação entre símbolos culturais e protestos. E um desses trabalhos é a dissertação da Kizzy Gonçalves Brito. Kizzy, eu não sei se eu tô falando o nome certo, mas o trabalho dela é super interessante. O anime como recurso de soft power, comunicação e cultura na situação de globalização. A gente vai deixar o link dele na descrição também, se alguém quiser dar uma olhada depois. Mas uma das coisas que ela traz que é muito interessante é esse conceito da juventude, porque a gente toma a juventude como uma coisa dada, mas ela explica como a juventude, na verdade, só começou a ser entendida como tal a partir dos anos 50, no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, antes não se falava em, por exemplo, geração Z, milênio, geração Y, alfa. Isso é uma coisa que surge com os baby boomers, justamente pelo contexto da época. O baby boom foi uma época em que nasceram muitas crianças e foi uma época de massificação da educação. E a massificação da educação é muito importante porque é o momento que ela vai trazer a ideia de que crianças e jovens não têm que trabalhar, mas têm que estudar antes. Isso vai levar a uma diferença entre adultos e jovens. Então, o adulto é aquele que trabalha e produz, e o jovem é aquele que consome. Uma parte do mercado vai se voltar, então, para o público jovem, e o público jovem vai procurar se diferenciar dos adultos. Então, por exemplo, na época ainda se usava muito alta costura, e vai surgir a calça jeans, né? A calça jeans já existia, mas ela vai ser apropriada pelo jovem como um símbolo de revolução. Então, o jovem vai usar isso para se diferenciar do adulto, para dizer: eu não sou eu que estou trabalhando, eu sou quem está consumindo. E esse consumo juvenil virou o centro das atenções, começou a ditar tendências, movimentar o mercado e influenciar o comportamento de toda a sociedade. É daí que vem a ideia da sociedade do consumo, um conceito que nasce justamente nesse embate entre o jovem que consome e o adulto que produz. O pop, então, tem uma ligação muito forte com o jovem, não só porque os dois surgiram mais ou menos ao mesmo tempo, mas porque até hoje o pop continua sendo a forma mais marcante de expressão dessa juventude. E falando de cultura pop, um outro exemplo que foi muito bem estudado é o da máscara de Guy Fawkes, né, que ficou popularizado principalmente pelos quadrinhos e pelo filme V de Vingança. Para isso, a gente separou uma dissertação de doutorado em filosofia bem interessante de um autor chamado Pete Lamber, que ele vai abordar alguns pontos que são bem interessantes, mas é um estudo bem longo, tá, gente? São quase 200 páginas. Então, a gente separou alguns tópicos que se relacionam, né, com essa questão do One Piece e das manifestações. Mas, caso vocês tenham interesse e queiram ler, né, essa pesquisa completa, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo ou para as redes sociais, a gente vai deixar linkado na bio.
Ele traz o uso do que ele chama de artefatos culturais, como elementos ideacionais ou materiais que geram mudança na ação coletiva. Esses artefatos têm a função de gerar identificação entre os manifestantes de um movimento social e reforçar a identidade coletiva dos manifestantes. Ele também cita o Stuart Hall, que afirma que a cultura popular ela é uma ferramenta poderosa para a gente questionar as hegemonias e as hierarquias. E é claro que um artefato cultural, como por exemplo a máscara, que foi usada em diversos países, em diversos contextos, vai ser interpretada e reinterpretada de diversas formas. Então, cada movimento utilizou a máscara como desejava. Ele traz, por exemplo, que o Anonymous passou a usar a máscara para simbolizar resistência digital. Já o movimento Occupy Wall Street usou para representar a luta contra a desigualdade econômica e a corrupção do sistema financeiro. E uma coisa engraçada que ele traz no trabalho dele é que o Guy Fawkes era um supremacista católico. Então, até tem um Nerdologia sobre isso. Quem quiser saber mais sobre a história dele é só procurar por Conspiração da Pólvora. E ele, na verdade, queria explodir o parlamento por motivos religiosos. E é muito louco pensar, né, que a figura dele acabou se tornando um símbolo de igualdade e de liberdade. É isso, né? Sobre as reinterpretações dos artefatos culturais. Exatamente. Mas ambos os símbolos, né, tanto a bandeira de One Piece quanto a máscara de Guy Fawkes, elas emergem de condições materiais e culturais específicas. O avanço da internet, a estética pop global e o descontentamento juvenil, que tornam possível a apropriação política de ficção. Bom, isso aqui foi uma análise que a gente conseguiu fazer desse estudo, que é de 2017, e analisou os protestos ali dos anos 2010. E a gente ainda não tem nenhum estudo aprofundado sobre One Piece, até porque é muito recente. Mas uma das coisas que a gente pode ver que diferenciam esses protestos é que, no caso da máscara do Guy Fawkes, foi um significado completamente mudado, né? Então, o autor que transformou a máscara em símbolo, tanto nas histórias em quadrinhos quanto no filme, ele diferenciou completamente, né? Era um cara que estava lutando por ideais religiosos e ele trouxe para uma coisa mais moderna. Já no caso da bandeira de One Piece, parece que as pessoas que se apropriaram desse símbolo estão reivindicando as mesmas coisas, né? Então a gente vê que tem o tal do governo mundial e as pessoas estão se revoltando contra seus próprios governos. E isso acaba levantando vários questionamentos, e dentre eles, como cada cultura, né, de diferentes continentes interpretaram e reinterpretaram o significado, né, da bandeira de One Piece e do próprio personagem do Luffy também, né? Porque a gente vê até nas nossas pesquisas, a gente viu algumas comunidades, né, de fãs falando sobre One Piece. E cada fã interpreta de maneira diferente. Então, para alguns, o governo mundial seria os Estados Unidos e o autor seria contra isso. Sim. Outras pessoas falam que não tem nada a ver. Inclusive, a maneira que cada fã interpreta esse personagem do Luffy é muito diferente. Para algumas pessoas, ele é um herói, para outros, ele é um anarquista, então isso varia muito, né? Então, pensando nas manifestações, pensando no ideal político que cada manifestante carrega, a gente entende que, com certeza, tem muitas diferenças na interpretação desse símbolo. Outro questionamento que a gente se fez com base nas pesquisas é nesse trabalho que a gente trouxe. O autor traz essa imagem aqui, que é esse mapa mundi que mostra onde as pessoas mais usaram a máscara do Guy Fawkes. Então dá pra ver que no norte global foi muito mais usado do que no sul. Claro, tem algumas ocorrências ali no sul, mas nem se compara com os casos que a gente viu da bandeira do One Piece, né? A gente trouxe aqui alguns países que tiveram manifestações usando a bandeira de forma mais incisiva, como Filipinas, Sérvia, Quênia, Marrocos, Paraguai, Peru e Madagascar. Tirando a Sérvia, todos os outros países seriam do sul global, né? São do sul global. Então, é interessante essa relação, né? Por que será que a máscara do Guy Fawkes foi mais utilizada no norte e a bandeira no sul? Será que existe alguma relação, né? Enfim, é uma resposta que a gente não tem. Fica um questionamento. E se vocês têm alguma opinião em relação a isso, por que acaba tendo mais incidência no lugar do que no outro, enfim, vocês podem deixar aqui nos comentários para compartilhar com a gente. E se você gostou desse tipo de vídeo, curte. Se você não gostou, curte também. Compartilha, comenta aqui pra gente o que vocês acharam, se tem mais algum ponto que a gente deixou passar. E segue a gente também nas redes sociais, a gente vai estar deixando o nosso @ aqui. E é isso, um beijo e tchau.